E vamos iniciar agora o nosso capítulo 3, redução de gastos. Neste capítulo, nós vamos ver os seguintes temas: redução de gastos operacionais, redução de gastos com materiais, redução de tributos e redução de gastos dos sócios. E para iniciar o capítulo 3, nós vamos falar sobre redução de gastos operacionais. Todo aquele custo ou despesa, ele vai sair do seu lucro. Por isso que é importante você mantê-los sempre baixos, tá? Primeira parte, aqui acompanhem as despesas que adicionam valor. Todas aquelas despesas que fazem parte do seu produto ou do seu serviço que não podem ser retirados, eles só podem ser controlados. Então, eu vou citar um exemplo de um hotel que eliminou o desperdício no café da manhã, passando a servir porções individuais. Ou então, uma gráfica que passou a dar maior atenção à qualidade e reduziu a perda de material. Os clientes gostaram porque melhorou a qualidade, né, e o serviço sai até mais rápido. Ok? Segundo ponto, enxugue as despesas que não adicionam valor à sua empresa, mas que são necessárias. Algumas despesas elas não vão adicionar valor aos seus produtos ou ao seu serviço, mas não dá para passar sem elas, não tem como você simplesmente eliminá-las. Então a ideia é reduzir essas despesas. Eu vou citar aqui um exemplo de uma empresa onde ela ocupava 3 andares em um prédio comercial, eram andares alugados, e o administrativo dessa empresa ocupava um andar inteiro. Então, o que fizeram? Reduziram o administrativo, começaram a ocupar somente metade do andar, e a outra parte do andar, a outra metade, utilizaram para outra finalidade, ok? Então, é uma coisa que você não pode viver sem ela, mas que você não pode eliminá-la. Então, é sempre importante ficar atento a essas despesas, porque elas não vão adicionar valor, mas são sempre necessárias. E para encerrar esse tema, elimine as despesas que nem adicionam valor e nem são necessárias no seu produto. Quando despesas não adicionam valor e nem são necessárias, elas simplesmente devem ser eliminadas, totalmente cortadas. Podem ser despesas que já tiveram uma vez na empresa, há algum tempo, uma função, mas que perderam essa funcionalidade. Ou então fruto de um pensamento de um sócio ou de um funcionário, mas que, pensando bem, não são realmente necessárias essas despesas. Ou então, por outras vezes, está lá porque nunca ninguém pensou nesse assunto. Se não serve para nada, para que manter essa despesa? Então tenha certeza, analise bem o seu negócio que você irá encontrar esse tipo de despesa na sua empresa, ok? E agora vamos falar sobre um tema muito crítico: redimensionamento de quadro. Aquele famoso dilema, diminuir o quadro de funcionários como uma das tentativas de cortar gastos para salvar a empresa ou manter o pessoal e correr os riscos. Então, esse é um tema extremamente importante, que você deve sempre manter muita atenção sobre isso. Vamos ver aqui, cortar pessoal vale a pena? A gente precisa pensar da seguinte forma: o custo da demissão costuma ser de 1,5 a 6 meses de salário, dependendo da proximidade do gozo das férias, do recebimento do 13º e de adicionais. Mais a parte referente ao tempo de casa, que gira em torno de um salário para cada 30 meses trabalhados. Então, essa conta precisa ser sempre levada em consideração. O custo da demissão ele deve ser medido em meses e não em dinheiro. Isso ajuda a medir quanto tempo esta ação vai demorar para surtir efeito no caixa. Como eu falei anteriormente, para você demitir uma pessoa costuma ser de 1,5 a 6 meses de salário, então demitindo hoje uma pessoa, pode ser que só daqui 6 meses você comece a economizar com aquele salário. Então, você precisa sempre pensar nisso. Outra coisa, mesmo que a empresa planeje recontratar após um período maior, como uns 8 meses, a demissão pode não ser um bom negócio, porque você deve se lembrar sempre do seguinte: contratar e treinar pessoas tem um custo, além do que elas podem render pouco no início
ou então não se adaptar ao novo emprego e não passar nem pelos 3 meses de experiência. Ok? Agora uma parte muito crítica. A parte onde é inevitável mandar a pessoa embora. Como é que nós vamos escolher quem nós vamos mandar embora? Então há alguns critérios, né? Onde o caso já é grave, resta mesmo somente a alternativa de demitir, nós precisamos sempre ponderar os critérios. Eu vou falar quais são. O critério mais clássico de demissão é o da competência, ou seja, quanto a pessoa pode produzir e efetivamente ela produz. Outro critério, como o coitado, ele faz muito pouco, mas é uma pessoa legal, tem pouquíssimo valor nessa hora. Nós nunca devemos usar este critério. Outro critério é o do tempo de casa. Pessoas mais antigas podem ter salários maiores, mas já tiveram sua competência e a sua fidelidade testadas. Então, trocá-las por causa de uma conta rápida pode ser muito prejudicial à firma. Mais um critério é o dos meses de indenização, como mostrado anteriormente. Quanto menos meses, mais barato fica para mandar aquela pessoa embora. Outro ponto também é de pessoas com salários baixos, porque elas custam pouco para a empresa. Um corte financeiramente eficaz é feito também com pessoas mais caras, que ocupam funções de comando ou comerciais. Os empregados e os sócios que ficarem na firma podem acumular as funções dos demitidos, mas nós precisamos sempre tomar cuidado para não perder pessoas essenciais para a empresa. E por último, um critério que também é tão importante quanto, é o critério dos familiares dos sócios. Muitos trabalham melhor que os empregados, sem contar que ainda geram despesas se ficassem em casa. No entanto, outros se acomodam, trabalham pouco e ganham mais que os empregados, que fazem a mesma coisa. Além de custar caro, essa situação também desmotiva os empregados. Então, esses são os critérios de quando é inevitável demitir alguém. E, às vezes, nos perguntamos, depois de demitir esses funcionários, como é que a gente pode ajudar eles a arrumar novos empregos? Porque cortar pessoal é sempre muito doloroso, pois são pessoas, às vezes, de confiança, às vezes são pessoas com um determinado laço até de amizade com o dirigente da empresa, são pessoas que, às vezes, tem uma família por trás para sustentar. Então é sempre uma coisa que pesa muito sobre os nossos ombros. Então há várias maneiras de ajudá-los. Seja escrevendo cartas de recomendação, contratando empresas de recolocação profissional, às vezes ajudando-os na preparação dos currículos, indicando para outras empresas. Então essa é uma coisa que nós podemos adotar quando nós mandamos algum funcionário embora, que é muito valioso para essa pessoa que está sendo demitida, vai deixar ela, apesar de triste, mas vai dar um suporte para ela e ajudar com que ela se recoloque mais rapidamente no mercado. E agora nós vamos falar sobre redução de gastos com materiais. Para reduzir o custo com materiais, não adianta simplesmente parar de comprar. Para continuar vendendo, você precisa continuar produzindo e gastando material. Então, o que pode ser reduzido é o custo dele e a quantidade necessária para satisfazer, para atender o seu cliente, para que não fique com um grande estoque na sua empresa. Então, a primeira opção que nós temos é trocar fornecedores. Tente sempre encontrar opções que forneçam o mesmo produto ou serviço com uma qualidade equivalente ou melhor por um preço menor. Só que você precisa prestar sempre muita atenção. Como eu disse, você não pode perder a qualidade. Então, às vezes, os produtos dos novos fornecedores podem parecer iguais, mas ter grandes problemas de qualidade, e isso pode provocar uma perda de credibilidade com os seus clientes. Então, pense sempre em ter mais de uma opção de fornecedores. Negocie com os fornecedores. Convença-os a reduzir seus preços para não perderem você como cliente deles. Isso costuma dar certo. Geralmente dá mais certo ainda, funciona melhor ainda se você realmente já tiver encontrado novos fornecedores e você pode usar isso na negociação com ele. Apresentando os fatos. Olha,
a empresa X está me cobrando R$ 10 por esse produto e você me cobra 12. A qualidade é igual, o prazo de entrega é igual. Então vamos renegociar, nós já trabalhamos há um certo tempo, não quero deixar de trabalhar com você. E daí ele acaba negociando com você esses valores. Só que uma coisa você precisa ter em mente. É muito importante que você não traia aquele seu fornecedor antigo. Mas você também não pode se acomodar com ele, ok? Então você pode continuar com aquele seu fornecedor antigo, mas sempre atento a outras opções. E quando você encontrar valores mais baratos, com qualidade de material ou de serviço igual ou superior, renegocie com ele, pressione ele. Porque assim como você, ele não quer abaixar o preço do produto dele. Para ele, quanto mais ele cobrar, melhor. Assim como funciona para você. Então é sempre importante nós termos uma carta na manga para conseguirmos convencer este fornecedor a renegociar os valores. Outra questão que também pode reduzir o gasto com materiais é projetar novamente o produto que você já possui. Geralmente o mesmo produto pode ser feito com menos material. E por que não em menor tempo também? Então é sempre importante você pedir ideias ao seu fornecedor, pois ele pode te ajudar, porque é ele quem tem experiência com o material que ele fornece e conhece o que fizeram os outros clientes dele, que são seus concorrentes. Projetando um novo material, você não pode nunca abandonar a qualidade. Porque um projeto inteligente reduz o custo e aumenta a qualidade. Eu vou citar um exemplo bem claro que nós vemos muito hoje em dia. Antigamente nós víamos muito móveis rústicos, aqueles móveis pesados, com aquelas madeiras grossas. Então o que acontece? Uma fábrica de móveis ela reduz em 20% o material que emprega nos produtos, o processo produtivo fica mais ágil, e os clientes às vezes acabam gostando mais porque o design ficou mais leve. Então nós temos móveis hoje muito mais leves e muito mais bonitos do que antigamente. Ok? Essa é uma ideia que é importante você levar para a sua empresa. Porque você com certeza vai reduzir o gasto com o seu material e reduzir o tempo de produção dele. E não menos importante que os outros temas é evitar desperdícios. Na sua linha de produção, fique sempre atento. Tente sempre reduzir ao máximo possível os seus desperdícios. Vai sobrar mais material e você vai gastar menos. Eu vou citar um exemplo aqui dessas empresas que fabricam bancos para carros esportivos, bancos em couro. Eles pegam uma folha de couro, eles vão com um gabarito e eles vão ajustando os recortes para que fique o mais otimizado possível e que fique a menor quantidade de retalhos possível. E dessa forma, a folha de couro ela é aproveitada ao máximo, evitando o desperdício. Ok? Então fica essa dica. Pense sempre nesses 4 pontos. Troca de fornecedores, negocie com o seu fornecedor, projete novamente o seu produto e evite desperdícios. E agora nós vamos ver um tema muito complicado. É redução de tributos. Nós devemos pensar sempre o seguinte: os governos, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, eles sempre oferecem um grande número de possibilidades para os pequenos empreendimentos reduzirem os tributos que pagam. Então, aproveite as alternativas legais para você reduzir o seu tributo. Você pode, por exemplo, escolher entre lucro real, lucro presumido e o simples. Então veja em qual desse tipo de regime a sua empresa se enquadra melhor. Quando você cobrar os seus serviços, você pode cobrar por separado, trocando o IPI e o ICMS pelo ISS, que é muito mais barato. Às vezes você tem a opção de mudar a região da sua empresa, sair de uma cidade e ir para outra, onde o tributo municipal é mais barato. Então você precisa sempre ter a opinião de uma pessoa com experiência nessa área, que são os contadores. E isso é muito importante que você possua um contador de extrema confiança, porque ele tem a legislação na cabeça, ele conhece a legislação de ponta a ponta. Então ele pode
te ajudar a fazer com que a sua empresa pague menos tributo possível. Se você não confiar muito no seu contador, consulte o segundo, consulte o terceiro, tenha sempre 2, 3 opiniões. Porque às vezes um contador está desatualizado e o outro está mais atualizado com a legislação. Outra coisa que também é muito importante falar aqui, já que é um tema complicado, por causa que é em parte de tributos, né? É que a redução de tributos de apenas os benefícios, os incentivos e as brechas legais é um direito do contribuinte. Então ele pode usar brechas nas leis, ele pode abusar dos incentivos e pode aproveitar os benefícios. Só que uma coisa que jamais nós devemos fazer é simular uma realidade falsa, com a intenção de reduzir os tributos. Isso é ilegal, isso é crime. Mesmo os fiscais e os juízes, às vezes, têm dificuldades em diferenciá-las. Por isso, você precisa sempre tomar muito cuidado e buscar sempre uma ajuda especializada. Alguns sonegam por princípio e outros sonegam para se manter competitivos. Os que sonegam por princípio, eles acreditam que já fazem muito pela sociedade e que outros a prejudicam muito mais. Ou então fingem que o bem da comunidade não é problema deles. Estão enganadas essas pessoas, porque o dinheiro dos impostos é importante na construção de um futuro do país. Os que sonegam para se manter competitivos são aquelas pessoas onde os concorrentes também sonegam impostos e acabam tendo custos menores que podem ser repassados aos preços. Daí fica difícil de se manter no negócio sem também sonegar. Mas essas duas opções são opções erradíssimas, ok? Nunca sonegue impostos. Como eu falei anteriormente, é crime, é ilegal. Então jamais sonegue impostos. Alguns sonegam já por desespero. Quando a situação financeira da empresa fica muito ruim, o empreendedor paga primeiro os salários, os fornecedores e até os bancos. Senão, ele é obrigado a fechar. Naturalmente, os impostos vão ficando para trás e ele irá pagar quando der. Em geral, os tributos são registrados, mas não são pagos. A empresa imagina parcelar seus impostos. Isto se o fiscal aparecer. Ela sujeita-se a ter o seu nome lançado como inadimplente e perder o direito aos empréstimos oficiais. Outros tentam adulterar seus registros e sumir de vez com os impostos. Isso é muito arriscado, podendo até levar a pessoa à prisão. Então, como eu já falei, sonegar impostos, jamais. Pense sempre em alternativas legais para que você pague menos imposto. Pense sempre se a sua empresa vai se enquadrar melhor no lucro real, no lucro presumido, no simples nacional. Pense sempre nisso, consulte sempre um especialista, ok? E para finalizar o capítulo 3, nós vamos falar agora sobre redução de gastos dos sócios. Este é um tema muito delicado, as pessoas elas precisam compreender a situação da empresa, a hora certa de gastar o dinheiro e a hora certa de economizar o dinheiro. É um jogo mental muito complicado do dono, dos sócios da empresa fazerem, ok? Por quê? Porque o motivo clássico de problema empresarial é o excessivo gasto dos sócios. A empresa está numa boa fase, as vendas estão altas, o faturamento está alto, então os sócios começam a fazer grandes retiradas. Além do Prolabore, começam a fazer grandes retiradas deste lucro, ok? E quando a empresa começa a ir mal, eles acostumaram com aquele padrão de vida, então eles continuam a fazer as grandes retiradas. Isso daí começa a prejudicar a empresa, começa a penalizar a empresa, né? Por isso que nós falamos que a austeridade é uma virtude muito valiosa, né? Eu não estou dizendo aqui que é errado os sócios gastarem o lucro da empresa, de forma alguma. Nós montamos uma empresa para ganhar dinheiro, né? Senão nós continuaríamos trabalhando como empregados. Então a nossa ideia é montar uma empresa e ganhar dinheiro. Só que o que a gente deve fazer é dentro da possibilidade da empresa, é gastar dinheiro dentro dessa possibilidade. Quando a empresa entra em dificuldades, é hora de apertar os cintos. Então nós precisamos saber
reduzir o padrão de vida para conseguir passar por aquele momento de dificuldade, sem penalizar a empresa, né? Não é fácil reduzir esse padrão de vida, porque nós sabemos que vizinhos, parentes começam a comentar, mas a hora é de austeridade. Então, um bom empreendedor não é aquele que nunca tem dificuldades, longe disso. Se fosse fácil, todo mundo teria empresa, né? Se fosse fácil, todo mundo teria empresa. O bom empreendedor é aquele que sabe escolher a hora certa de crescer, mas também de trancar a própria carteira, né? É importante também que os sócios da empresa ou o dono da empresa saiba envolver a sua família nas decisões, porque a família tem dificuldades em entender às vezes e aceitar o que está acontecendo, exatamente por essa necessidade de baixar o padrão de vida, né? Então, neste caso, é importante explicar a todos a dificuldade financeira, a origem dessa dificuldade, o problema que a empresa vem passando e o que está sendo feito para melhorar essa situação, para resolver essa situação. Então é importante que você saiba demonstrar para eles a real situação da empresa, porque a família é a maior interessada em que o negócio continue indo bem, porque sua família depende desse negócio, né? Algumas pessoas podem vir a contribuir com ideias interessantes que você ainda não tinha considerado, ou que havia até descartado por considerá-las absurdas, mas que pensando bem até são interessantes, né? Algumas pessoas mantêm suas famílias longe de seu empreendimento, o que torna a tarefa mais difícil e mais necessária, né? Podem sair delas sugestões de apertos mais fortes do que o próprio empreendedor ousaria propor. É nas crises que se conhece as pessoas. Então, às vezes, nós pensamos em não apertar os cintos para não parar de pagar um curso para o filho, um plano de saúde bom, alguma coisa do gênero, mas conversando com a sua família, sua esposa pode sugerir, fazer exatamente essa sugestão. Não, vamos parar de pagar um curso, vamos reduzir o padrão do plano de saúde, vamos deixar de gastar os finais de semana, né? Para os filhos, participar de uma discussão como está é oportunidade de ouro, né? Quem sabe já não é hora deles se envolverem também mais com o seu negócio, seja qual for o resultado, eles estarão aprendendo na prática a administrar uma empresa, o que nenhuma escola pode lhes ensinar. Então, às vezes, independente da idade do seu filho, é bacana conversar com ele, expor as necessidades da empresa, a necessidade de economizar, porque eles vão começar a entender e na hora de gastar o dinheiro eles vão saber o quanto está valendo aquele dinheiro, o valor do dinheiro, o seu suor que está ali, né? Então fica essa dica, na parte de redução de gastos, lembre-se sempre, tem a hora certa para gastar dinheiro e a hora certa para economizar dinheiro. É isso que diferencia um bom empreendedor do mau empreendedor. E também é sempre importante envolver a sua família, porque às vezes, de onde nós menos esperamos, às vezes vem uma solução boa, às vezes vem o apoio, é muito importante nessa hora, né? Então pense sempre nisso, ok? E na sequência, para encerrar esse capítulo, vem a DNA do consultor, com aquelas dicas maravilhosas que o Danilo vai passar para nós.